O paganismo do CACP. Parece que o João Flávio Martinez está deslumbrado em ler Ken Wilson, que faz uma acusação de que o calvinismo ele tem as suas bases e as suas fontes, principalmente em Agostinho, que por sua vez foi influenciado aí pelo estoicismo, pelo gnosticismo, pelo maniqueísmo. Essas acusações têm sido repetidas pelos críticos do calvinismo, já não é de agora. Os cânones de Dort já rebatem esse tipo de acusação, mas parece que acusações assim, elas de tempo em tempo são ressuscitadas para trazer algum tipo de fervor para o debate, né? E parece que o João Flávio Martinez se agradou de usar argumentos como esses para atacar aí a tradição protestante que ele odeia, né? As igrejas protestantes reformadas que ele odeia. E ele já, no vídeo aí que ele fez, o último agora, parece que ele já até coloca a dúvida se os calvinistas que lerem ou souberem, né, da tese de Ken Wilson, ele duvida se serão salvos, né? De fato, João Flávio Martinez chegou no fundo, totalmente no fundo do poço, na sua ânsia de criticar o calvinismo. Bem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem trabalha com apologética sabe muito bem que atribuir mitologia, paganismo, filosofias gregas no cristianismo é algo normal vindo por parte de ateus e de movimentos heréticos. Veja, por exemplo, é comum os ateus ou os críticos do cristianismo dizerem que existem provas de que o dilúvio era um mito, ou que o dilúvio na Bíblia foi extraído de mitologias pagãs de povos antigos. Isso é também feito contra Moisés, como contra o Código de Lei de Moisés. É dito que o pensamento de João, por exemplo, de João, o evangelista, o apóstolo, foi influenciado no uso de logos por algo da filosofia grega. Os críticos do cristianismo primitivo dizem que o apóstolo Paulo traiu o evangelho de Jesus, então eles procuram apresentar evidências sobre isso. Então nós percebemos que no campo do ateísmo, dos críticos do cristianismo, isso é muito comum, isso é normal. E os apologistas sempre lidaram com esse tipo de acusação, trazendo respostas que a graça comum de Deus pode ter preservado verdades em outras culturas, que haver semelhança não desabona a verdade, seria o mesmo de dizer que o sol não é sol, porque antigamente achavam que ele era Deus, ou um Deus, né? Então não há uma fundamentação plausível diante dessas acusações. Os apologistas cristãos, os cristãos, sempre se defenderam dessa forma. No caso de movimentos heréticos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles sempre acusaram os cristãos, né, de adotarem a doutrina pagã da Trindade. Por exemplo, tem uma brochura das Testemunhas de Jeová intitulada Deve-se Crer na Trindade. Eu já mostrei aqui em um outro vídeo, né, e vou mostrar de novo. Essa brochura aqui, ó, Deve-se Crer na Trindade. Olha só o tipo de acusação que eles fazem contra os cristãos e contra a crença
cristã da doutrina da Trindade. Eles fazem esse tipo de comparação e eles recorrem a autores, a enciclopédias, a críticos do cristianismo para dizerem que foi baseado aqui nessas imagens e nessas doutrinas pagãs ou crenças pagãs que acabou surgindo, né, do paganismo acabou surgindo a doutrina da Trindade. Então eles afirmam isso. E o CACP sabe disso, né? Outra coisa, tanto as Testemunhas de Jeová como os adventistas recorrentemente dizem que a doutrina da imortalidade da alma ou a crença na imortalidade da alma também é de uma mistura entre alguns pensamentos bíblicos e pagãos, né? Então tem também as Testemunhas de Jeová possuem uma revista intitulada aqui, ó, O que acontece quando morremos. E o que é que eles dizem aqui? Mais uma vez, eles usam as crenças antigas, pagãs, para tentarem provar que a imortalidade da alma era um corpo estranho, uma doutrina estranha, e foi incorporado no cristianismo, né? E aí eles até fazem algumas comparações de como que essas crenças entraram na tradição cristã, nos ensinos cristãos, dizendo que na igreja primitiva não tinha esse ensino, que isso aí foi introduzido depois. Então eles chegam a recorrer às religiões budistas, egípcia, babilônica, para tentar provar as suas teorias. Estou aqui, achei, né? Eles têm aqui mostra uma das figuras aí, né, do Egito, que ensina, né, a migração da alma, né, depois da morte para algum lugar. Depois tem aqui também de Sócrates, né, segundo eles, a influência grega na igreja cristã. Então, o que nós notamos? Depois ainda vem os adventistas falarem que entrou o domingo no lugar do sábado por causa do paganismo, da adoração do Deus Sol, enfim. E parece que, como alguém selecionou esse tipo de acusação para uma ala do cristianismo, isto é, o calvinismo e a tradição reformada, né, no caso do Ken Wilson, o João Flávio Martinez está, né, embalado nessa, né, ele e o seu amigo, o seu irmão em Cristo, né, o Nathan Rufino. Então, que escreveu um livro, está para lançar, se já não lançou, as origens gnósticas do calvinismo. Então, o que acontece? Você lê na Bíblia, por exemplo, lá em Apocalipse 6, né, que João viu as almas dos que foram mortos debaixo do altar. Aí vem Testemunho de Jeová e Adventista. Não, isso é paganismo, filosofia grega, olha o que as enciclopédias, os estudos dizem. Mas você lê na Bíblia. Se tem alguma semelhança, você lê na Bíblia. Bom, você lê lá mais de 50 passagens no Novo Testamento, apresentando a consciência trinitária, que é um ensino bíblico. Aí vem a Testemunha de Jeová ou outros críticos, como os próprios espíritas. Não, isso é paganismo, foi colocado em Nicéia, mas é influência antiga, que antigamente não tinha isso, e etc, né? Mesmo você lendo na Bíblia. Outros ensinos, mesma coisa, né? Sobre o inferno, o tormento, eles dizem a mesma coisa. Veio do paganismo, veio da filosofia grega, enfim, aquela coisa toda. Há até alguns que dizem que a influência estoica no cristianismo de Paulo era muito maior do que o que é dito, né? Eles chegam a selecionar afirmações de Paulo que são semelhantes ao pensamento virtuoso dos estoicos. Aí, como o estoicismo
tem um viés fatalista, então eles selecionam isso, aí olha, tá vendo? Tem fatalismo no estoicismo, logo o calvinismo é estoicista. Mas, da mesma forma que a imortalidade da alma, da mesma forma que a Trindade, nós lemos na Bíblia a doutrina da providência, nós lemos na Bíblia a doutrina da predestinação, nós lemos na Bíblia a eleição, nós lemos na Bíblia em diversas partes essas verdades sendo apresentadas, e aí eles selecionam as mesmas acusações ateístas e sectárias e apresentam agora contra a fé reformada, né? Então, isso é de uma manipulação de interesses, né, muito baixo, e ele continuará fazendo isso, né, até que fique provado novamente que é mais uma acusação contra uma ala do cristianismo, a não ser que ele assuma e aceite tudo que é dito sobre as fontes do cristianismo, imortalidade da alma, trindade, tudo que é dito sobre isso, se para ele for coerente, ele vai, às vezes, nem ir para a igreja católica, como recomendou Ken Wilson. Ele vai até se tornar um ateu, né? Se continuar sendo coerente. O que ele não será, porque a única coisa que ele quer é atacar a fé reformada. O que eu já disse aqui, né? Daqui a alguns anos, 50 anos, quem sabe, o calvinismo continua pregando o evangelho e o CACP, que é de uma pessoa só, de propriedade exclusiva de alguém que está odiando a fé reformada e dizendo mentiras sobre ela, né? Ele simplesmente vai sumir juntamente com esse Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Até porque ele está construindo muito em mentiras e em manipulações, né? Que Deus tenha misericórdia, né, desse cidadão e que ele continue aí lutando, né, contra a verdade, para o prejuízo dele. Esperamos que ele se arrependa. Que Deus nos guarde de tal ódio. Deus te abençoe.